Dá pra ver logo de cara que ele já não tem o poder de nocaute que o Ilia Topuria tem. Essa luta foi bem difícil, bem acirrada. Ele não teve aquela vitória expressiva como foi na do Carlos Prates. Eu acredito sim que esse cara tem uma possibilidade de entregar uma ótima luta contra o atual campeão. Uma defesa absurda, eu nunca tinha visto nada parecido. O Ilia realmente foge dele por alguma razão. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E antes de mais nada, queria dizer como é bom ter um UFC Arábia pra gente poder assistir ao longo da tarde, dormir cedo. E os velhinhos que nem eu já chega perto das 11 e começam a pescar de sono. Mas vamos ao vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre 3 lutas, basicamente, sendo elas a do irmão do Ilia Topuria, a do Ian Garry e a do Arman Tsarukyan. Apenas essas 3 eu vou comentar no vídeo de hoje. Talvez eu faça alguma menção a um ou outro lutador, então vamos pro vídeo. Ao começar pelo irmão do Ilia Topuria. Dá pra ver logo de cara que ele já não tem o poder de nocaute que o Ilia Topuria tem, o que não é nenhum demérito, afinal, quase ninguém tem o poder de nocaute que o Ilia Topuria tem, ou também o oponente dele é extremamente duro e não nocauteável, né? Tem essas duas versões. Às vezes o cara só é duro na queda mesmo, porque como deu pra ver na luta, a cara dele já estava totalmente marcada. Do primeiro round já saiu com a cara marcada, então a mão tava pegando duro. Tem um detalhe também de diferença de estilo de boxe entre o Topuria e o irmão dele, Alexandre Topuria, que é o Topuria, ele joga pra frente, então ele joga o corpo pra frente pra caçar o cara. Já o irmão dele, que lutou ontem, ele bota a base pra frente e o corpo pra trás, pra ter uma defesa ali, um contra-ataque. Isso acaba expondo um pouco as pernas dele. Tanto é que teve um momento que o oponente dele chutou e ele caiu, cara. De tão limpo que pega o chute, zero defesa de chute, não tem o que fazer naquela pose. E também diminui o poder de nocaute, né? Tu não tá pra frente jogando peso, tá pra trás, tendo que avançar. Então, pra quem treina aí, sabe que aquela postura ali acaba tirando um pouco do teu poder de fogo, né? Mas, como wrestler, é um cara muito bom, tal como o Topuria também é, mas o Topuria não usa tanto essa ferramenta, né? Ele derrubou o oponente com facilidade diversas vezes e foi derrubado uma vez, mas mais uma vez, por conta dessa postura de jogar o tronco para trás e a base para frente, fica muito passível de queda, né? Anda trançando as perninhas. Só que ao cair no chão, não sei se o oponente não tinha habilidade técnica para manter ele lá, ou se ele é um cara bom e conseguiu picar e levantar. Eu aposto mais na primeira opção, porque o cara deu uma agarrada e já soltou. Mas enfim, a respeito da primeira luta, é isso, essas primeiras impressões que tive. Não sei se ele é um cara que vai ter resultados tão expressivos quanto o Ilia. Tu vê ali, ele vai pra decisão, ele joguinho meio morno, mas enfim, tá ganhando, é o que conta, não tem como dar show sempre. Mas eu gostaria de saber qual é a tua opinião. Tu acha que ele vai pegar tão longe quanto o irmão, que é genético, ou que ele vai ser só um lutador ali, meio de categoria, o que também é muito bom, afinal, evento do mundo, né? Quem não queria ser lutador médio no maior evento do planeta Terra? Vamos para a próxima luta. Agora a respeito da luta do grande Ian Garry, treina ali na chute box com o Charlinho. Essa luta foi bem difícil, bem acirrada. Ele não teve aquela vitória, entre muitas aspas, expressiva como foi na do Carlos Prates. E por que eu digo expressiva? Não em termos de dominação, ele não destruiu o Prates. É uma luta bem parelha. Mas a questão é, contra o Prates, ele estava conduzindo a luta ali, dando um show de técnica. Às vezes batia em cima, às vezes embaixo, às vezes quedava, entrava, batia e saía. Então ele estava muito consciente na luta. Já nessa, claro, enfrentando o ex-campeão, um cara muito bom, que é o Belal Muhammad, tanto em defesa de queda, quanto em quedar, quanto o seu boxe, né? Todo mundo fala, apesar de não ser um grande nocauteador, ele enfrentou muitas dificuldades. Em pé, o Muhammad conseguia botar muita mão nele, ele direto, aquele overhandzinho, pegou ele diversas vezes. Então, e isso do primeiro ao terceiro round. Não é como se ele tivesse ido, bateu umas mãos, ajusta o jogo e vai. Não. O Belal conseguiu botar boas mãos do início ao final da luta. E claro, naquela luta, ele abraça o cara na grade, fica ali naquele jogo morno. Só que defendeu queda muito bem. Ele é um cara muito bom. Inverteu posição e foi se adaptando ao longo da luta. Esse é o ponto. Eu não sei se eu tive essa impressão de vitória morna, porque ele não saiu dominando o cara e dando uma aula de MMA. Um fator que fez muita diferença é que o Belal também se adaptou bastante ao decorrer da luta. Ele não foi uma cara que
propôs a mesma coisa do começo ao fim. Sim, perdeu os 3 rounds, mas ele também acompanhou a adaptação do Gary nos 3 rounds, o tempo inteiro se mostrando vivo na luta. O Gary é um lutador melhor, é um lutador mais comprido também, né? Tem um alcance maior e conseguiu imprimir isso na luta. Seja nos low kicks, seja naqueles pisões que ele deu no joelho, ele passou a luta inteira pisando no joelho do Belal. Ele não podia deixar aquela perninha reta de maneira nenhuma, senão ia destruir a perna dele. Jab, direto, enfim, jogou muito bem. Belal também jogou muito bem de boxe e conseguiu vencer, ainda de maneira não tão expressiva, o ex-campeão mundial. Após isso, muito bom de microfone, né? Ele é um cara excelente no microfone, que eu acho que é um dos fatores importantes pra tu progredir como lutador de maneira veloz. Não é só chegar lá e dar um soco e entrar mudo e sair calado. Não, cara. A mídia é tão quanto ou até mais importante do que a própria luta. Perry Pimblett que o diga. Então, ele dá o show no microfone e desafia o atual campeão Islam Makhachev. A questão é, será que ele tá pronto para aquele jogo de abraço sensual do Islam Makhachev por 5 minutos? Um grappler tão bom quanto ele? Olha, eu acho que dá um bom caldo, porque o Ian Gary, ele é mais comprido que o Madalena, não vai fazer aquelas idiotices que o Madalena fez de botar as 2 mãos na cara e não deixar nada pra defender as quedas. Outra, o Belal, ele fez um bom camp com a equipe do Khabib, então ele tem um nível ótimo de wrestling. Ele fez um camp no Daguestão. Claro, não é o mesmo nível do Makhachev, não tem como comparar. Só que o Makhachev, pegando um cara mais alto do que ele enfrentou na última, o Madalena do mesmo tamanho dele, um cara mais habilidoso em pé, que tem uma defesa de quedas melhor, que bateu de frente no striking, junto com o Carlos Prates, que é um cara muito bom de striking. Eu acredito sim que esse cara tem uma possibilidade de entregar uma ótima luta contra o atual campeão. Não sei se vencer. É uma luta difícil de eu enxergar ali, porque todas essas valências que eu consigo colocar no colo do Gary, nós temos o Makhachev do outro lado, que é um wrestler absurdamente bom, tem mão boa, trocou bem com o Poirier, claro. O Poirier é sempre assustado, com medo de tomar uma queda. Então, eu não sei o que dizer, cara. Eu não consigo achar uma resolução para essa luta. É uma luta que, caso eu apostasse, coisa que eu não faço, já fiz e só perdi dinheiro, então não façam isso. Como diria Moicano, não aposte, estude Bitcoin. Mas e você? O que você acha? Tu consegue enxergar uma solução para esse confronto? Tu vê a vitória clara de alguns dos lados? Se sim, qual? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de ver a tua opinião. E sobre as tretas que tiveram nos bastidores do Ian Gary contra o campeão da categoria de cima, Khamzat Chimaev, eu vou fazer um vídeo específico a respeito. Talvez eu posto hoje, talvez amanhã, eu não sei ainda, mas será produzido. Então, caso tu não é inscrito, já te inscreve no canal se tu gostou da minha maneira de conversar, e vai ter esse vídeo em breve para você. Mas vamos para a próxima luta. Arman Tsarukyan versus Dan Hooker. Ali a gente tinha um confronto claro de estilos. De um lado, Arman Tsarukyan com o seu wrestling, um grappler. Do outro lado, a gente tinha Dan Hooker, cara comprido, um striker muito bom, bateu de frente com o Poirier, que é um monstro da trocação. Só que quando fechou o cage, tocou o gongo, não foi o que a gente viu. O Arman Tsarukyan tava dando uma surra nele em pé. Ele tava mais agressivo, tava com mais vontade, tava botando os melhores golpes de mão ali. Então, eu pelo menos vi isso, eu vi essa imposição física contra o Dan Hooker. Claro, o Dan Hooker é um cara que já tem uma quilometragem bem alta, é um cara que já apanhou muito, né? Tá na finaleira da carreira ali, provavelmente vai estender, porque ele é meio malucão, gosta da violência. Só que essa nova geração, como o Arman, enfim, tá vindo muito forte. O Arman deu um pau nele em pé. Inclusive, dá pra perceber isso que eu tô falando pelo fato do Dan Hooker, striker longo, em vez de buscar distância pra bater no Arman, começou a propor luta agarrada, tentar botar uma guilhotina no Arman. Coisa que nem o Charles conseguiu fazer. Foi por muito pouco que aquela noite ele não fez. Se eu não me engano, escorregou o calção do Arman, isso aí que salvou a vida dele aquele dia. Ele chegou a revirar os olhos, mas se nem o maior finalizador da história do UFC conseguiu levar o pescoço do Arman Tsarukyan pra casa, um striker vai conseguir levar? Isso prova o desespero que ele tava pra sair da luta em pé, porque ele tava tomando um atraso. Então ele tentou uma guilhotina, não consegue, e a segunda guilhotina que ele tenta, o Arman faz aquela defesa lá que eu não sei nem como explicar, cara. Ele girou dentro da guarda, caindo. Bom, todo mundo viu, pra quem não viu, acho que eu vou deixar as imagens aí. Uma defesa absurda, eu nunca tinha visto nada parecido. A girada por dentro, claro, o pescoço
bicha dessa grossura, né, dessa bitola, é puro músculo. Um cara como eu não ia conseguir sair daquele jeito. O maluco tem muito tempo de treino. Enfim, saiu e no final conseguiu botar um katagatame, que causou menos dano no Dan Hooker. Afinal, quando arma aquela posição de estar dentro da tua guarda, ele tem um jogo muito forte de cotoveladas. Ele arregaça o cara na cotovelada, corta inteiro. Então foi até bom pro Hooker, pra saúde mental dele, que ele conseguiu encaixar e finalizar, né? Após isso, o Ilia Topuria, campeão, tá fugindo e ele é o top 1 desafiante. Então, o Ilia realmente foge dele por alguma razão, não aceita lutar todo mundo menos com ele, só que agora com ele desafiando na frente da câmera, na frente de todo mundo, eu não consigo ver como o Ilia pode esquivar dessa luta. Claro, vai lutar com o Justin Gage, talvez então, caso não queiram entregar o Ilia de cara, ele tem que enfrentar o Gage e depois o Ilia, isso considerando que o Ilia ganhe, né, que ele não perca pro Gate. Gate é uma máquina de guerra, nunca se sabe quando ele entra lá. A única certeza que a gente tem é que vai ter muita violência. Dito isso, eu não sei como ele poderia esquivar desse confronto. Ele vai ter que enfrentar o Arman. E na luta entre esses dois, eu gostaria de saber a tua opinião. Na verdade, entre duas lutas, eu gostaria de saber se tu acha que o Gate vai conseguir vencer do Ilia, ou vai dar a lógica e o Ilia vai levar mais uma. E caso esse cenário aconteça e o Arman em frente, quem tu acha que ele ganha? Arman versus Gate, quem seria o campeão? Arman versus Ilia, quem seria o campeão dessa luta? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, deixa o like, se inscreve, hype o vídeo e fica atento porque eu vou falar sobre a treta do Ian Gary que chamou o campeão da categoria de cima de pau pequeno. Então vai sair em breve o vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.